Olá pessoal, nesta aula vamos trabalhar com as funções de manipulação CSS. Durante o curso de jQuery nós vimos e trabalhamos com algumas dessas funções. Na documentação da jQuery nós temos várias funções para manipulação das folhas de estilo. Com essas funções nós podemos, por exemplo, identificar a largura, uma propriedade específica de um CSS, saber se um determinado elemento tem ou não uma classe CSS vinculada a ele. Então, nós vamos trabalhar nesta aula com a função CSS, a função hasClass, que verifica a existência ou não de uma classe no elemento, a função removeClass, para remover um estilo desse elemento, addClass, para adicionar um estilo, uma classe CSS a um elemento, as funções de posicionamento e as funções de dimensões. Tá? Então, vamos começar a nossa aula avaliando aqui um HTML que contém uma imagem e imagine que você queira identificar a largura dessa imagem. Né? Vamos, primeiramente, localizar esse elemento, que é uma imagem, uma tag MG, .css. Você consegue, através dessa função, recuperar qualquer propriedade CSS. Uma delas, a largura. Então, com essa função CSS, você consegue tanto atribuir valores CSS para um elemento, como recuperar valores desse elemento. Vamos, então, apresentar a largura da imagem. Quando clicamos aqui, 352 pixels. Esse é um valor que foi recuperado a partir do arquivo da imagem. Esse valor não está definido aqui, por exemplo, na tag. A tag não definiu nada disso, ele está recuperando diretamente do arquivo. Tá bom? Então, vamos agora recuperar, por exemplo, a largura. Como é que a gente faria para recuperar a largura? A mesma coisa, height. Né? Só muda o nome da propriedade. E está aí, 518 pixels. Agora, como é que nós fazemos para alterar o valor CSS desse elemento? Nós aprendemos que para recuperar o valor, basta informar a chave do valor. Né? Agora, para definir valores CSS para o nosso elemento, a gente vai precisar, né, ou definir aqui chave e o valor, né, 550 pixels, por exemplo, ou poderíamos informar aqui um conjunto de valores dentro de chaves. Então, aqui dentro, a gente poderia informar uma série de valores. Por exemplo, largura, vamos colocar aqui uns 300 pixels. Vamos colocar um outro valor, background, informando aqui uma determinada cor. E vamos colocar também uma borda de 30 pixels, sólida, com uma cor avermelhada aqui. Uma tonalidade entre vermelho e marrom. Vamos ver aqui o resultado. Então, está aí. Quando eu cliquei, ele atribuiu ao elemento imagem esses atributos na folha de estilo dele, no CSS. Então, width, background, border e assim por diante. Agora, como é que nós trabalhamos com classes? Então, aqui eu estou alterando diretamente no elemento as propriedades CSS dele. Agora, imagine que a gente queira, por exemplo, identificar se esse nosso elemento ele tem ou não uma classe associada a ele. Então, vamos perguntar aqui com a função hasClass. Então, nessa imagem, eu vinculei aqui a classe imagem.
Então, vamos perguntar aqui se existe essa classe, imagem, vinculada a esse elemento. Então, vamos ver aqui o resultado. Sim, aqui true indica que existe essa classe, né? Se eu colocar uma outra classe aqui, imagem 2, ele não vai encontrar essa classe. Se eu consigo identificar se existe uma classe ou não, eu também consigo remover, né? Poderia remover aqui essa classe com um remove class. E está aí, removeu a classe, né? Fica mais claro quando a gente abre aqui a janela, porque a classe ela está alinhando a imagem no centro da nossa janela. Então, quando eu removo essa classe, então ele perde esse alinhamento. E, além de remover, eu também consigo incluir outras classes. Vamos incluir aqui a classe destaque. E ver o resultado. Tá aí, a classe destaque, ela cria aqui um padding, né? um espaçamento entre a imagem e uma borda, não uma borda aqui tracejada da cor negra. Então, aqui nós estamos já trabalhando com esses elementos, essas funções, para trabalhar diretamente com CSS. Agora, vamos trabalhar aqui um pouco com largura e altura. Como é que eu faço para descobrir a altura de um elemento? Então, a gente já viu que eu posso descobrir a altura dessa maneira aqui. Mas existe uma outra função que a gente também pode utilizar, que é simplesmente height. Essa função mostra para a gente a largura desse elemento, né? Aliás, a altura desse elemento. Para identificar a largura, nós utilizamos aqui a função height. Opa, a função width. Então, vamos lá. Está aqui, a largura 286 pixels, porque ele deu uma reduzida aqui nessa imagem. Se nós ampliarmos a imagem, 998 pixels, né? Então, é assim que nós podemos recuperar as dimensões da nossa imagem. Outra coisa que nós podemos fazer é encontrar a largura. Essa largura que nós estamos procurando aqui, ela retorna a largura da imagem. Agora, imagine que você queira recuperar a largura da imagem, mais esse espaçamento aqui, o padding, entre a imagem e a borda, né? Como é que você faria isso? Existe uma outra função que se chama innerWidth. Essa função innerWidth, ela retorna a largura da imagem somada com a largura aqui do padding, de um lado e do outro. Então, tá aí, 286 pixels, né, de largura da imagem e 346 pixels é a largura da imagem somada com o padding. Agora, imagine que você queira também saber a largura da imagem com o padding e mais a borda dessa imagem. Então, você poderia utilizar uma outra função. A função outerWidth.
Essas funções, inner readit, outer readit, também têm as suas equivalentes para inner height e outer height, tá? Para recuperar essas dimensões também para a altura. Então, eu vou estar trabalhando aqui apenas com a largura para a gente acelerar essa aula. Então, agora a gente consegue a largura da imagem com padding e a largura da imagem com as bordas. E se você, além das bordas, quisesse adicionar também a margem após as bordas, então bastaria colocar a opção True. Aí você incluiria a imagem, o padding, a borda e a margem. Certo? Então, essas são as funções que nós temos para trabalhar com a largura e altura dos elementos HTML, que você tem aí na sua árvore DOM. Vamos agora ver algumas funções utilizadas para identificar a posição dos elementos, né? Então, vamos começar aqui com a função position. Essa função position, ela tem duas propriedades. Ela tem a propriedade top e a propriedade left, que recupera aquela altura e largura do elemento com relação à janela. Então, está aí, 3 pixels acima e 8,8 pixels à esquerda. E nós temos também um outro elemento para definir aqui as posições, que é o elemento offset. Esse elemento offset, ele vai informar para a gente a altura e a largura das margens de impressão do seu elemento. Então, vamos lá. 3 e 8, 8 e 8. Vejam aqui que a margem para o momento de impressão é um pouco diferente, né? A posição do elemento com relação à sua janela e com relação às margens de impressão mudam um pouquinho. Tá bom? Então, essas são as funções que eu gostaria que vocês aprendessem hoje. As funções aqui para trabalhar com CSS, trabalhar com largura, altura e o posicionamento dos seus elementos. Não se preocupem, por enquanto, em saber como fazer, por exemplo, um elemento se tornar drag and drop para você clicar e arrastar sobre eles, porque daqui poucas aulas nós estaremos trabalhando com algumas funções facilitadoras da jQuery exatamente para esse fim. Então, essa aula é apenas para vocês saberem que existem essas funções de posicionamento, largura e altura, tá? Mas recursos mais avançados são adicionados com muita facilidade utilizando a biblioteca jQuery e a gente vai ver isso daqui poucas aulas. Vejo você na próxima aula, pessoal!